Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. No Histórias e Memórias de hoje, a matemática e modista Nancy Padovese. Meu nome é Nancy Padovese, eu nasci Ferreira da Silva e eu sou Car Crisp Brodinax Norris Devon. Eu nasci nos Silos, meu pai nasceu na usina Santa Bárbara e minha mãe na usina São Luís, então nós temos uma ligação muito forte com a usina. Então eu falo que eu sou dependente de açúcar, totalmente dependente de açúcar. A minha infância foi uma infância tranquila, né? Eu vivi até os 5 anos nos Silos. E depois meu pai, que era um pouco nômade, gostava de mudar. Quando ele morreu, eu tinha 11 anos, né? E eu já tinha morado em Rio das Pedras, Capivari e aqui em Santa Bárbara um pouco. Quando meu pai morreu aos 11 anos, eu já tinha ido cortar cana. E com a morte do meu pai, minha vida mudou totalmente, porque daí eu fui praticamente adotada por um tio-avô. Como eu era a única mulher de 5 irmãos, o meu tio achou melhor me colocar no internato. Agora, quando eu falo assim que eu estive no internato, as pessoas falaram, então você foi uma peste. Mas eu falo que não. Esses anos em que eu vivi no internato foram os melhores anos da minha vida. Eu aprendi muito e modificou a minha vida. Como eu sou descendente dessa imigração americana, eu fiquei no internato de uma das 12 escolas que os americanos fundaram no Brasil, que era no sul de Minas. Era uma escola que foi fundada em Campinas, depois ela mudou para Lavras e foi lá que eu fiquei uma boa parte da minha infância. Quando eu voltei para Santa Bárbara, eu já era quase adulta. O internato me ensinou tudo, né? Então eu já era quase independente quando eu voltei, porque com 14, 15 anos eu bordava para a loja, fazia de tudo, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com artesanato, trabalho com artesanato até hoje. Haja visto as loucuras que eu já fiz na minha vida, né? Que foi um tapete de arraiolo de 27 metros, uma Nossa Senhora Aparecida de 8.200 fuxicos. Eu amo fazer artesanato. Me casei aos 23 anos, resolvi ficar em casa, como dizia minha avó, criando criança. Ela não falava educando criança, era criando criança. Então, eu fiquei com os meus 6 filhos, até o meu caçula ter 12 anos, aí eu fui fazer faculdade. Eu já era formada num curso normal, mas eu só fui fazer faculdade 20 anos depois. E eu fiz matemática, mas continuei em casa, não fui exercer a função de professor de matemática, porque eu achava ainda que meus filhos precisavam de mim. 10 anos depois eu fui fazer outra faculdade, daí eu fiz moda, que também ajudou a modificar minha vida, porque como eu tinha o grupo de dança, que aconteceu assim de uma forma bem natural, eu resolvi fazer o aniversário da minha terceira filha de 15 anos com o Temo Vento Levou, por causa da minha descendência, e aí acabou que esse grupo aconteceu. O curso de moda me ajudou na pesquisa para criar todas as roupas usadas no grupo, que não é só o americano que a gente faz, né? Porque eu não tenho nada no meu sangue de italiano, mas o meu marido e meus filhos são descendentes de italiano, então me obrigou a partir para além do americano, o italiano, e descendência de português eu tenho. Então nós fomos fazer uma dança de Portugal. E aí aconteceu que fomos fazendo países atrás de países e hoje eu tenho na minha casa, né, quase tudo de produção própria, mais de 3.000 peças de roupa desse grupo. O grupo a gente colocou Folk Dance, porque é o folk da Nancy, grupo, que apresenta a parte mais forte realmente é no Cemitério dos Americanos, mas nós já fizemos apresentações por vários lugares. Eu costumo falar que nós fomos do Caiubi ao Morumbi. Ao mesmo tempo que a gente dançou na poeira de uma festa no Caiubi, a gente dançou num shopping no Morumbi. Aonde convidava, nós íamos. A gente se divertia muito com o grupo. Agora nós estamos assim
Não parado, mas nós estamos em suspense, né? Porque não sabemos ainda o que nós podemos fazer. E o grupo deu toda essa visibilidade para a imigração americana, para a italiana, a portuguesa, para Santa Bárbara de uma maneira geral. O curso de moda me ajudou na pesquisa, então, né, fica bem mais fácil a gente fazer pesquisa a partir de uma orientação que a gente busca, né, para ser o mais autêntico possível na hora da confecção das roupas. Nós fizemos parceria com a Feira das Nações de Santa Bárbara por vários anos, fizemos apresentações na Feira das Nações de Piracicaba, convidou, a gente vai. Agora, a parte técnica do grupo foi um problema para nós no começo, porque nós não tínhamos profissional dentro do grupo. Na nossa pesquisa era em cima de filmes, né? A gente assistia o filme e repetia a dança. Quando a gente teve assim aquele convite, não, essa dança mais elaborada, a gente contratava professor, nos ajudava, né, a montar a coreografia, e desde 93 esse grupo existe. O envolvimento maior que eu tive todos esses anos é o grupo de dança, sob a minha responsabilidade, patrocinada pelo meu marido. Quando eu vivi no internato, eu era uma espécie de bolsista do internato. Então, isso me deu a oportunidade de circular por todos os lugares de dentro do internato. Eu ia na cozinha, eu ajudava a cozinhar, ajudava a lavar louça, eu ajudava a servir mesa. Participei da minha vida no internato dessa forma. Mas, por outro lado, eu fui jogadora de vôlei. Eu conheci várias cidades do sul de Minas como jogadora de vôlei. Então, eu tive essa oportunidade também de me dedicar ao esporte. E a gente tinha aula de corte e costura, de bordado, de culinária, de tudo. No meu tempo no internato era totalmente preenchido. Pensar assim, você vai ficar o dia inteiro como os jovens ficam hoje sem fazer absolutamente nada, comigo não aconteceu. Tinha o esporte, eu tinha o cinema uma vez por semana, a gente tinha teatro, a gente tinha tudo. Cultura, de uma maneira geral, o internato me proporcionou nesses anos que eu fiquei lá. Foi muito bom para mim, mudou a minha vida. As amigas do internato, hoje eu não tenho ligação com mais ninguém, porque eram pessoas do Brasil inteiro. A minha colega de quarto era de Rondônia, então eu nunca mais tive contato com ela. Aqui em Santa Bárbara, tive como amigos, né, os dois Dodson. Em Sumaré, eu tive um amigo Von, tive um Hatke. Infelizmente, eles já morreram. Tem um Von em Sumaré ainda que é vivo, e o resto eu não tenho contato, porque é tudo do Brasil inteiro mesmo, as pessoas que estavam naquele internato. Então, eu perdi totalmente o contato. Mas é uma lembrança, né, que ficou, né, e eu tinha lá no internato um primo que era o reitor da escola. A escola era separada, era o internato masculino, o internato feminino, então, uma coisa típica do internato americano, né? Então, a gente tinha contato com todo mundo através do esporte, através da cultura, mas nós éramos totalmente separados. Mas os Dodson, aqui de Santa Bárbara, eles foram mais que irmãos para mim, os dois, o Lone e o Tayene. Aí foi para o Emílio Home. Eu fui da última turma do curso normal do estado. Acho que foi do Brasil todo que modificou naquele ano. Então, o curso normal fui da última turma, porque depois é que virou magistério, né? Que teve aqueles 2 anos básico, depois você fazia os 2 anos específicos daquilo que você escolheria, né? Mas eu sou da última turma do curso normal. O Padu, na minha vida, além de a gente morar na mesma vila, nós nos formamos no mesmo ano. O Padu terminou o científico no mesmo ano que eu terminei a 8ª série, que seria o 4º ano ginasial. Então, foi nesses ensaios e encontros e desencontros de ensaio que a gente começou a flertar, né? Também eu sou do tempo da praça, né? De ficar girando na praça, né? Ele saiu do ginásio, né? Do Emílio Home, do científico, a gente continuou se encontrando na praça. No dia 11 de janeiro de 69, a gente começou a namorar. O giro da praça, não faço ideia como começou, né? Quando eu cheguei aqui, isso já existia. E existia em várias cidades, né? Não era só aqui em Santa Bárbara. Que os meninos giravam de um lado e as meninas giravam de encontro. E era muito legal. A gente passava 8, 10, 20 vezes. E só nessas vezes que a gente dava aquele flerte, né?
aquela flertada. É muito interessante. E dali é que saíram muitos casais. Um desses casais foi eu. Porque depois a gente que saía da praça ali, daquele giro maluco lá, aí tinha os bancos onde os namorados ficavam, né? Sentavam nos bancos. Quem não ia ao cinema, nós tínhamos 2 cinemas naquela época, né? Então quem não ia ao cinema ficava no banco da praça. Era muito interessante o namoro daquela época, diferente de hoje. E daí namoramos 5 anos e estamos há 47 casados. Naquela época, quando o rapaz chegava na casa, tinha que chegar pro pai e falar do namoro. E depois, quando a coisa ficava mais séria, tinha que falar novamente com os pais e marcar casamento. Era muito mais, eu acho que sensato, né? Porque hoje as coisas acontecem que a família nem sabe. O meu apelido dentro do meu círculo de amigos era Sargentona, porque da mesma forma que eu tinha regras, tinha que obedecer no internato, eu trouxe isso para dentro da minha casa, então eu tinha regras. As crianças tinham horário para tudo, até horário de silêncio tinha na minha casa. Todo mundo almoçava, todo mundo tinha que descansar e ninguém podia fazer barulho, que todos tinham direito ao descanso. Então, meu apelido sempre foi Sargentona. Minhas amigas que não tinham passado pelo que eu passei no internato, não entendiam que criar filhos com regras é bem mais fácil. Eles crescem, né, dessa forma. Depois que as minhas filhas ficaram mais adultas, a regra continuou, porque se uma fizesse um bolo, ela era a única com direito de cortar esse bolo. Ninguém podia avançar naquilo que a outra fez. Então, esse respeito em casa existe até hoje. Ninguém põe a mão no que o outro fez, não se deixa resto de comida no prato, é regra também. E os meus filhos foram criados dessa forma. Eu posso dizer que eu fui uma mãe presente na educação dos meus filhos, né? A ponto de ser expulsa de uma PM, porque eu dava muito palpite, eu queria que as coisas acontecessem de uma forma diferente, né? Da maneira de enxergar as crianças, né? Porque deixar as crianças dentro da escola fazer o que quer, eu acho que não é por aí, né? Tem que ter regras dentro das escolas. Então eu fui começar a impor umas regras dentro de uma PM lá e eu fui persona não grata. Eu levava e buscava essas crianças na escola direto. Não era chamado disso, mas eu fui um Uber, né? Eu fui muito presente na vida das crianças durante o período em que eles estavam na escola. O meu casamento com uma pessoa fervorosa, religiosamente fervorosa, né? Me levou para esse lado. Então, acompanhando o Padu, nós participamos de curso de batismo, de crisma, de casamento, como dirigente, como fomos ministros da Eucaristia. Então, a participação nossa dentro da igreja foi muito grande, por vários e vários anos, né? Com a orientação do Padre Arthur, né? Como eu sou muito ligada ao artesanato, as decorações dentro da igreja normalmente eram todas feitas pelo nosso grupo e a gente trabalhou muito na igreja, culminando com o tapete e a Nossa Senhora que eu fiz para comemorar o aniversário da Igreja Aparecida. Eu costumo dizer que o Padu inventa e a Nancy faz, né? Piracicaba já tinha esse bolo no dia de Santo Antônio. Então, o Padu, vendo uma reportagem do bolo de Santo Antônio, ele falou assim, bem que vocês podiam fazer na Aparecida no dia da padroeira, né? E aí nós conversando assim com o grupo, a gente resolveu. E era diferente, né? Porque hoje o bolo continua sendo feito, mas as placas são feitas na padaria e ele chega e monta, né? E quando nós começamos, a gente ia na padaria, né? Que era o Zé Carlos, a Lourdes e eu. A gente ficava a semana inteira na padaria, tocando batedeira, separando ovos, pesando trigo para fazer as placas de bolo e depois rechear e cobrir no dia da padroeira. Era um trabalho muito pesado, né? Mas quem tinha o Zé Carlos como orientador não tinha problema, né? O Zé Carlos Bettini. E desses 3 só sobrou eu, porque os outros já foram embora. A Lourdes Coutinho, o Zé Carlos Bettini e eu. A gente fez esse bolo, acho que por uns 15, 20 anos. No dia da padroeira, né, é distribuído ainda. Ele é cortado, vendido antecipado, para as pessoas já terem uma ideia do tamanho que vai ser feito esse bolo, com venda antecipada e de entregue no dia da padroeira. Nós começamos a fazer para assistência social, né, que a Igreja Aparecida tinha uma associação de assistência social que atendia várias famílias. O tapete, eu resolvi fazer esse tapete como trabalho num curso de crisma. Naquele tapete passou pelas mãos de todos os crismandos, né? Sob a minha orientação, onde eu fazia os desenhos e os crismandos faziam o preenchimento. E em 9 meses nós fizemos 27 metros de tapete, de arraiolo. Esse tapete está na igreja, né, Aparecida.
A Nossa Senhora, eu imaginei que se eu tivesse um desenho em ponto cruz, eu poderia substituir cada ponto cruz por um fuxico, e deu certo. Só que o tamanho ficou um absurdo, né? Ela tem quase 3 metros de altura. Ela foi exposta na igreja Aparecida, no aniversário da igreja, e foi exposta na igreja Dom Bosco, em Americana também. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. No Histórias e Memórias de hoje, a matemática e modista Nancy Padovese. Eu costumo, principalmente durante as Copas do Mundo, acompanhar os jogos fazendo alguma coisa. Comecei fazendo tapete com bandeiras em arraiolo de uma Copa. Na outra Copa eu comecei a fazer uma colcha com bandeiras. Durante a Copa eu tô sempre fazendo alguma coisa relacionada com a Copa. E a última Copa, como foi na Rússia, eu fiz matrioska, com o corpo da matrioska com bandeiras. Matrioska é uma bonequinha russa. É óbvio que a original cabe uma dentro da outra, né? Parece que são 3 ou 4 e de tamanhos diferentes, e ela fica uma dentro da outra. A minha não, a minha é uma bonequinha cheia de bordada. E eu fiz os 32 países. Coloquei numa mesa redonda giratória, aquelas bonequinhas girando. Depois, uma semana de jogos, só ficaram 16. Eu repeti as 16. E depois eu repeti as 8, até chegar no final com 4 times e chegar no campeão. Só que quando eu terminei o meu trabalho, que eu passei para o meu filho, falei, olha, tá aqui o trabalho pronto, né? Que ele, inclusive, ele fez uma taça para mim com o campeão da Copa. E ele foi tentar mostrar para o jornal, a pessoa falou assim, agora acabou a Copa. Perdeu o interesse em mostrar o meu trabalho. Sendo que o meu trabalho tinha que ter um momento de acabar, né? Ele não podia ser mostrado durante o trabalho. Ele tinha um final e no final é que teria que ser mostrado, mas o jornal não se interessou pelo meu trabalho. A Copa já acabou. Então, acabou a Copa, eu acabei meu trabalho. Agora eu preciso ver o que eu vou fazer para a próxima Copa, né? Que vai ser no Catar. Há alguns anos atrás, na inauguração do Tivoli, um menino que estava no grupo, fazia parte do grupo, ele era uma das pessoas que cuidava do Tivoli, das lojas. E tinha muita loja vazia no ano da inauguração. Aí ele falou para mim, tem como você fazer alguma coisa para você mostrar dentro da loja, para que a loja não fique vazia no final do ano? Aí eu tive a ideia de fazer a casa do Papai Noel. Então, meu filho fez as caixas de madeira para mim, eu fui montando a sala, a cozinha, banheiro, e fui montando tudo e colocando um bonequinho do Papai Noel. Eu comprei o Papai Noel para fazer o piloto da ideia. Quando eu fui comprar os outros, que eu acho que eu precisava de 18 ou 20 Papai Noel, aí não tinha mais, só tinha a cabeça. Aí eu peguei a cabeça e fiz o corpo do Papai Noel e continuei com a minha ideia. Aí eu fiz a casa do Papai Noel. Tem o Papai Noel tocando piano, tem o Papai Noel tomando banho, tem o Papai Noel passando roupa. Então eu fiz o Papai Noel dormindo com a Mamãe Noel numa cama. Eu fui fazendo, fui criando uma casa. E em cima da casa tinha um trenó cheio de renas, um Papai Noel no trenó. Quando terminou a época do Natal, o meu filho reaproveitou toda a madeira e eu fiquei com os bonecos. Já naquela época, eu já tinha começado uma coleção de Papai Noel. A 25 de março é uma loucura, né? Então você vai lá na 25 de março, você não tem como não comprar alguma coisa. Eu, todo final de ano, ia lá e comprava um Papai Noel. E eu fui comprando. Aí eu falei, não, eu vou fazer a mesma casa do Papai Noel na minha casa. Eu, ao invés de usar madeira, eu usei caixa de papelão, usei o adesivo de tijolinho à vista e fui forrando as caixas e fui colocando o Papai Noel. Tem Papai Noel fazendo de tudo, né? Tem tocando bateria, tocando guitarra, piano e tá lá na minha parede. O problema agora é guardar. Faço tudo, né, eu costuro muito, né? Eu tenho máquinas de costura de todo tipo. Tenho desde a pretinha de pedal até a eletrônica, né? Tenho uma bordadeira eletrônica computadorizada e eu trabalho o dia inteiro com isso, não tenho sossego. Eu gosto e faço. Eu consigo fazer um vestido em 45 minutos, porque é o que eu gosto de fazer, né? Eu sou uma modista que não desenha. A minha ideia está no tecido e na tesoura. Tenho a ideia, eu corto e costuro. Eu não costumo desenhar. Sou péssima em desenho. Mas eu sou uma modista que costura. Porque normalmente a modista tem a ideia, desenha, faz e passa para o outro costurar, né? Eu não. Eu tenho a ideia, pego o tecido e a tesoura e mando o braço. Eu faço um vestido em 45 minutos, sem problema. Eu já fiz de tudo, né? Eu já fiz roupa masculina e feminina, qualquer tipo de coisa eu faço. Eu já fiz vestido de noiva. Estou acostumada a fazer as fantasias do grupo. É quase um vestido de noiva, né?
Para as minhas netas é um vestido por ano. Elas gostam e eu gosto mais ainda. E nós moramos numa região onde o tecido, até então, era muito barato. Hoje já não é tão barato. Mas é muito gostoso comprar tecido aqui. Tem promoção que você pega com tecido de 3, 4 reais o metro, que dá para você fazer um vestido. Eu costumo falar que não é a roupa que veste a pessoa, e sim a pessoa que veste a roupa, né? Então a pessoa tem que estar elegante na altura da roupa. O capricho tem que vir aí, né? Não é você olhar uma vitrine e achar que aquela coisa serve para você, né? Então você tem que analisar, não é qualquer coisa que você tira da vitrine e põe no seu corpo. Mas eu faço qualquer tipo de roupa. Já fiz daquele soldado inglês que fica na porta da casa da rainha lá na Inglaterra. Eu gosto muito de bordar, tanto na máquina quanto à mão, né? Eu gosto do detalhe. Talvez eu não seja tão boa em acabamento, mas nos detalhes eu sou. Nos detalhes eu respeito tudo. É o meu prazer. Eu falei para uma pessoa esses dias que o Atlântico eu não atravesso mais. Talvez viagem é uma coisa que acho que não dá mais. No momento, sonho, se eu puder continuar fazendo tudo o que eu faço, eu acho que para mim já está de bom tamanho. Eu costumo falar para meus filhos que eu posso tudo agora, né? Nesses últimos 2 anos eu caí 2 vezes de bicicleta. Que eu fui tentar andar de bicicleta, eu caí. Aí meus filhos ficam veinha, não faça isso. Na minha idade eu posso tudo, até cair de bicicleta. Tem importância. Se eu não tivesse cuidando da minha mãe, talvez eu tivesse feito uma pós-graduação, alguma coisa, porque eu gosto de estudar. Por mim, eu teria continuado meus estudos. Mas cuidando da minha mãe não tem como, né? A minha mãe está com 93 anos e eu vigio ela o dia inteiro. Porque ela não tem absolutamente nada, mas eu tenho que vigiá-la. O dia todo eu vigio minha mãe. O meu próximo projeto, eu estou pensando no que eu vou fazer para a próxima Copa. Cada vez que fala do Catar, o que eu vou achar no Catar para fazer minha próxima Copa? Eu gosto de futebol. Por incrível que pareça, eu gosto de futebol. Eu sozinha em casa, o Padu, há 20 e poucos anos, ele dá aula à noite, eu assisto futebol sozinha. Não sei se eu entendo de tudo, mas eu gosto. E esse gostar de futebol tem uma outra parte da minha história. Eu sou neta de um dos fundadores da União Agrícola Barbarense, Antônio Ferreira da Silva. Ele está naquela foto que está exposta na entrada da União lá. Se alguém olhar para aquela foto e ver um velhinho bigodudo de chapéu, é o meu avô. Ele veio de Portugal com 18 anos, morou na usina Santa Bárbara, e ali eles criaram um time de futebol que depois acabou vindo para Santa Bárbara, porque o nome de União Agrícola Barbarense começou aí, né? E eu sou a neta desse Antônio Ferreira da Silva, um dos fundadores da União. Eu acho que minha maior realização é o grupo de dança. Eu nunca imaginei que eu podia ter tudo isso na minha vida, porque o grupo de dança me deu um objetivo maior para a minha vida. Eu consegui manter meus filhos todos juntos, todos fazendo a mesma coisa. Eu já fiz um histórico do grupo de dança e já tentei, né, catalogar todos os que passaram. Já deu mais de 150 jovens que já passaram pelo grupo de dança. Então eu acho que é uma das minhas maiores realizações. Eu já fiz muita coisa, mas a minha dedicação maior ao grupo de dança, por ter feito esse bem que eu fiz para muitos jovens. Pais que agradeceram o fato do filho estar ali com a gente, né? Que sempre foi muito saudável. Sempre foi muito saudável o grupo de dança. Eu acho que eu alcancei tudo que eu queria com o grupo. E confeccionando as roupas, passeando com essa molecada, eu acho que eu me realizei muito com o grupo de dança. A minha maior realização. Eu sou uma pessoa que não me arrependo de nada. Eu acho que eu fiz tudo que eu quis na minha vida. Eu tive liberdade para fazer tudo que eu quis. Nunca me faltou nada. E eu me sinto realizada mesmo. Mesmo perdendo meu pai aos 11 anos. Meu pai fez falta. Mas com tudo que eu tive na minha vida, né, com a dedicação dos meus tios, da minha mãe, dos meus irmãos, nada me faltou. Nunca passei fome, mesmo perdendo meu pai aos 11 anos. E olha que meu pai não deixou nada, hein? Nem a aposentadoria, aquele pecúlio que normalmente um pai, quando morre, deixa para os filhos, meu pai não deixou. Mas nada me faltou, não. Tenho os melhores filhos do mundo, né? E agora com 7 netos, então, estou realizada. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com.
Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.